Olá, eu sou Gumerci Barbosa, sou membro da Igreja Batista Ebenezer, professor da Escola Bíblica Discipuladora, que acontece todos os domingos, a partir das 8h30, e temos o culto à noite também, a partir das 18h30. Você é o nosso convidado. Sou professor da classe de jovens e adultos, juntamente com minha esposa, a irmã Miriam Barbosa e o pastor Carmo. Estamos estudando neste trimestre a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Já estamos no quarto estudo e não saímos do capítulo 1 ainda, porque é uma riqueza muito grande aquela carta. Aliás, toda a Bíblia, né, é de uma riqueza inesgotável. Então, vamos fazer aqui um resumo, né, de tudo que estudamos até agora. Como eu disse, estamos a 4 horas de estudo, são 4 aulas, mais ou menos 4 horas de estudo, e estamos no capítulo 1 ainda. Eu me proponho a fazer um resumo daquilo que estamos estudando ali em nossa classe. A carta aos Gálatas foi escrita entre o ano 48 e 49 depois de Cristo. Gálatas não é uma igreja em si, mas ali é um conjunto de igrejas em uma região, a região da Galácia, onde Paulo evangelizou. Está em Atos 13 e 14, ele evangelizou ali nas cidades de Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. Tá. Está descrito em Atos 13 e 14. Por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta? Todas as cartas são circunstanciais, são cartas para resolver um problema que estava ocorrendo ali em determinada igreja. Por isso, precisamos conhecer os seus leitores primários para depois tirar lições para nós. Em toda a Bíblia, isso é regra, né? Regra de interpretação bíblica, de hermenêutica, de exegese, quase não saiu. Né? Estudar quem são os leitores primários, quais os problemas, qual o contexto, para depois tirarmos lições para as nossas vidas. Então, qual era o problema? Em Atos 15, 1, o apóstolo Paulo fala, né, de alguns que vieram da Judéia e estavam ensinando aos irmãos que, se não circuncidarem, conforme o uso de Moisés, está em Atos 15, 1 e versículo 5 também, não tinha salvação. Se não cumprisse a lei, não tinha salvação. Tinha que circuncidar, tinha que crer em Cristo e, além de crer em Cristo, circuncidar. Tá. E o apóstolo Paulo fala que está perplexo com isso, porque tão depressa, né, ele passou lá, ensinou uma coisa, ensinou esse é o evangelho da graça, e tão depressa eles passaram, abandonaram, está em versículo 6 e 8 do capítulo 1, abandonaram aquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Abandonaram aquele, ou seja, eles não era abandonando apenas o evangelho, apenas uma doutrina, não, estava abandonando a Cristo, porque estavam entendendo que Cristo não era suficiente. Cristo salva, mas eu preciso me esforçar para adquirir a salvação. Aí você está anulando a graça de Deus. Nós vamos trabalhar mais sobre isso. Tá? Além deste problema, né, deste ensino falso, que estavam levando as pessoas a se afastarem de Cristo, né, havia outro problema também. A autoridade apostólica do apóstolo Paulo estava sendo questionada. Por isso o apóstolo Paulo inicia o seu evangelho falando que ele era apóstolo não da parte de homens, mas da parte de Deus, né? Ele está dizendo que o que ele recebeu, ele vai dizer isso, né? Repetir isso no capítulo 1, que aquilo que ele recebeu, aquilo que ele estava pregando, não era algo que algum homem ensinou para ele. Aliás, ele escreveu em 48 e 49, os evangelhos nem tinham sido escritos ainda. Então ele não recebeu dos evangelistas, não. Os evangelistas, não. Ele recebeu diretamente de Deus. Então, ele está dizendo, olha, eu sou apóstolo por isso. É por isso que eu sou apóstolo. É porque eu recebi diretamente de Deus. E aí tem uma lição para nós, vamos discutir isso aí ainda em outras lições. Quem é o apóstolo?
Quem é apóstolo de Jesus Cristo? Está muito claro aí nessa lição. É aquele que recebe o ensinamento diretamente de Deus. É aquele que viu o Cristo ressuscitado. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios, defendendo também a sua autoridade apostólica: eu não vi o Senhor? Vi ou não vi? Né? Ele viu o Senhor. Ele conta essa experiência em vários locais, em suas cartas, em Atos, né, em suas defesas, né, ele conta essa experiência da visão que ele teve do Senhor. Então, neste capítulo 1, há basicamente duas questões que nós vamos trabalhar: a questão da graça, da lei, tá? É necessário cumprir a lei para ser salvo? É necessário ser bonzinho para ser salvo, ser obediente para ser salvo? É necessário eu me esforçar para ser salvo? Existem apóstolos hoje, como aqueles 12, né, que foram chamados por Jesus, além do apóstolo Paulo também, né, que foi chamado depois. Existe apóstolos nesse sentido? Há um movimento de resgatar isso, né, a autoridade apostólica, né? Isso é bíblico? Vamos trabalhar essas questões, tá? Nos próximos vídeos. Vai me acompanhando aí que você vai, creio que você tem muito a aprender. Repassa esse vídeo para frente, né? Aquilo que a gente aprende, a gente tem que passar para frente, tá? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.